Inicio essa defesa cumprimentando os componentes desta banca. Meu nome é Yane Patrícia da Silva, sou formanda do segundo semestre de 2020 do curso de Pedagogia da Faculdade Pitágoras. O tema escolhido para esse trabalho foi a robótica como ferramenta facilitadora no processo de alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental. A justificativa para a escolha desse tema foi a minha experiência em 2019 em uma escola pioneira de Governador Valadares na utilização da robótica como ferramenta de alfabetização. O resumo desse trabalho buscou se apresentar a robótica educacional como uma metodologia facilitadora na promoção do protagonismo do aluno. Dentro do conceito aprender fazendo, trazer o aluno para o centro do seu aprendizado, transformando a sala de aula em um ambiente investigativo e facilitador da mediação do professor. As palavras-chave que compuseram esse trabalho foram robótica, protagonismo infantil, metodologias ativas, criança, alfabetização. A metodologia utilizada para a elaboração desse trabalho foi a revisão bibliográfica com natureza qualitativa e descritiva, sendo exploradas fontes de pesquisas primárias e secundárias, tendo como em sites acadêmicos como Google Scholar, Cielo e a Biblioteca Virtual da Faculdade Pitágoras, tendo como autores pesquisados Campos, publicação de 2019, Garofalo, publicação de 2019, Piper, publicação de 1980, entre outros autores renomados na pesquisa. O objetivo geral dessa pesquisa foi apontar a robótica educacional como uma ferramenta de alfabetização nos anos iniciais, destacando o aluno como protagonista de seu aprendizado. Os objetivos específicos foram discutir como a robótica educacional pode se apresentar como uma ferramenta facilitadora no processo de alfabetização da criança de forma lúdica nos anos iniciais, apontar metodologias de alfabetização que favoreçam a aplicabilidade da robótica em um ambiente inclusivo nos anos iniciais e compreender como o conhecimento prévio do aluno dentro do universo digital pode ser aplicado nas aulas de robótica de forma lúdica e inovadora. Para o desenvolvimento desse trabalho, no capítulo 1, buscou apresentar a robótica educacional como uma ferramenta que motiva o aluno a aprender e a buscar o seu aprendizado, pois com as práticas pedagógicas inovadoras que o professor estabelece em sala de aula, trazendo o aluno como um executor, não somente como um executor das metodologias, mas sim um construtor, pois ele vai, numa troca interativa com o professor, elaborar e dinamizar a aula da robótica. A robótica como ferramenta de inclusão, segundo o Garofalo, afirma que é importante para esse processo a desmistificação do acesso irrestrito, pois alguns estudiosos acreditam, algumas pessoas do campo da educação acreditam que a robótica, ao ser aplicada no campo da educação básica, ela traz uns altos custos de investimentos. E a Garofalo, ela afirma, na publicação de 2019, que essa é uma inverdade, pois através da sucata você pode elaborar aulas dinâmicas e inovadoras que promovem o aluno, pois com copos de iogurte, garrafas PET, você consegue fazer robôs e desenvolver uma aula com a criança sendo a protagonista desse desenvolvimento. A robótica alfabetizadora, a Rodarte, a autora Rodarte, na publicação de 2014, página 29, ela afirma que a aplicação da robótica como ferramenta alfabetizadora, ela facilita a compreensão e inserção da criança no universo da escrita, pois o professor ele recebe a capacidade de elaborar práticas pedagógicas de maneira interdisciplinar, em que uma aula ela vai iniciar e vai envolver mais de um componente curricular do seu currículo. Os benefícios da robótica educacional. Ela promove na criança a capacidade de trabalhar em equipe, desenvolvimento do seu raciocínio lógico-matemático,
a capacidade de resolução de problemas e conflitos, estimula a sua criatividade e ainda promove o conhecimento tecnológico e a capacidade de elaboração e análise de projetos. Ou seja, a professora, ao introduzir um projeto dentro de sua sala de aula, ela vai construir com o aluno e promover assim a interação entre eles. Na teoria interacionista de Vygotsky, ela discute a construção do desenvolvimento cognitivo da criança, do indivíduo, por meio da interação com o meio social. Então, portanto, a robótica, ela promove, dentro desse conceito, ela promove isso. Ela facilita que o aluno possa se desenvolver e trazer o que ele aprendeu dentro de sala de aula para o seu meio social e buscar metodologias do seu meio social para aplicar nas aulas de robótica. Aí dentro do conceito Learn by Doing, que na tradução literal significa aprender fazendo, considera que o aluno, dentro da elaboração de projetos, da construção da teoria interacionista dentro das aulas de robótica, ele vai ser o construtor direto desse aprendizado, sob a mediação do professor. Conceito de cultura maker, ele vai aprender a fazer, ele vai aprender a se reconhecer como um produtor de conhecimento dentro desse processo de aprendizagem. O que diz a BNCC sobre o assunto? Na sua competência 5, a BNCC ela estabelece que a criança ela deve ser alfabetizada dentro da cultura digital, transformando assim ela em um indivíduo multiletrado. Ou seja, a escola ela deve promover a capacidade da criança de ser alfabetizada não somente na leitura e na escrita, mas na capacidade de utilizar tecnologias que a cada dia tenha se apresentado no meio social. E o papel do professor nesse campo é o de mediar essa construção através de práticas pedagógicas que favoreçam a promoção da criança e a participação efetiva dela na execução e na elaboração também. E transformando com esse conceito de quando o professor assume o papel de mediador do conhecimento da criança, ele também transforma a relação com o seu aluno, pois vai haver uma troca dinâmica e interativa diária entre o professor ensina e também aprende e a criança vice-versa. Para as considerações finais do meu trabalho, eu busquei apresentar que dentro da pesquisa, a robótica ela estava como, quando eu iniciei a pesquisa, a robótica ela estava como uma possibilidade que poderia vir a ocorrer em um futuro próximo. Entretanto, com o ano de 2020, durante o período de pandemia, que os professores se viram em uma nova dinâmica de desenvolvimento das aulas, essa realidade da educação 4.0 se tornou uma premissa que ela deve ser vivenciada. Portanto, trazer a robótica para esse universo vai favorecer a construção do aluno, porque conclui-se dentro dessa pesquisa que promover a robótica na educação básica é favorecer a construção de um indivíduo multiletrado, pois, como afirma a Base Nacional, a BNCC, de 2018, é necessário que as crianças sejam alfabetizadas em sua totalidade, sendo garantidos a elas o direito de aprender em todos os níveis de ensino. E o uso consciente e eficiente das tecnologias é uma delas. Então, muito obrigado, agradeço a todos por assistir esse vídeo.